Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento de devocional onde vamos ler a Tua Palavra. E eu peço que o Senhor fale conosco nesse dia, Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao Devocional de Leitura Contínua. Estamos dando continuidade na leitura do livro de Mateus. E hoje vamos ler o capítulo 4, versículo 1 ao 11, sobre a tentação de Jesus. Então vamos iniciar a leitura e depois vou fazer alguns comentários e vamos orar juntas, amém? A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhes: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Santo Deus, nesse momento eu peço que o Senhor me dê sabedoria e revelação do que Tu queres que eu comente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, a tentação de Jesus começa logo depois do batismo dele. No vídeo anterior, ontem, falamos sobre o batismo de Jesus. E depois do batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu quero te dizer que enquanto nós não temos Deus como o nosso Deus, né? Jesus, porque Jesus é a forma manifesta, né, de Deus. Enquanto nós não temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, podemos passar desertos em nossa vida que é consequência das nossas escolhas erradas, ainda que sejam escolhas sem entendimento de que eram erradas, porque não conhecíamos a palavra e fizemos aquilo que nós pensávamos ser correto. Porém, quando nós conhecemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele, há desertos que seremos levados pelo Espírito Santo. E aqui, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, enquanto Jesus estava no deserto, ele jejuou. Já quero te dizer, se você está passando por algum problema na sua vida, que você entende como um deserto, no seu relacionamento, dentro do seu lar, no seu local de trabalho, jejue. Jesus nos deixou exemplos a serem seguidos e Jesus jejuou. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, aqui diz que ele teve fome. E no momento de fome, o tentador aproximou-se dele e começou dizendo: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras tornem-se pães. E quando estivermos sendo tentados, seremos tentados a duvidar de que somos filhas de Deus. Filhos de Deus, se tiver um homem aqui entre nós. O tentador ele vai querer que a gente venha duvidar disso. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, minha voz está indo.
Então, o diabo não se deu por satisfeito e o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se tu é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele usou a palavra. O diabo, ele vai usar a palavra para nos enganar, por isso nós precisamos conhecer a palavra, e esse devocional é tão importante na tua vida. E Satanás disse: se tu é o filho de Deus, ou seja, tentando novamente ele na filiação, te joga daqui de cima porque está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, ou seja, Deus vai te livrar. E Jesus respondeu com a palavra, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E de uma forma prática aqui podemos estar colocando Deus à prova. Quando queremos que Ele faça sinais e prodígios e maravilhas na nossa vida. Se tu é Deus, então faz tal sinal, tal coisa. Porque se tu tem poder para isso, a gente sabe do poder ilimitado de Deus, mas Deus, se tu é Deus, então faz da minha vida. Não devemos pôr Deus à prova. Deus reina e no momento certo, Ele abre a porta, no momento certo Ele faz o milagre, no momento certo Ele encerra ciclos, no momento certo. Não devemos pôr o nosso Deus à prova. Mas o diabo, o tentador, ele vai nos tentar com algo relacionado à nossa fé. E aqui continuando, né? Depois de tentar dessas duas formas, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E começou a falar que tudo isso Jesus teria se adorasse a Ele. Nós seremos tentados a desejar as coisas desse mundo. Nós seremos tentados a nos dedicar pelas coisas desse mundo. E não há problema em nós prosperar. Mas, infelizmente, em alguns momentos, para você conseguir aquilo, você vai ter que adorar aquilo e colocar aquilo acima de Deus. E Jesus naquele momento disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus conhecia a palavra e sabia que nada além de Deus pode ser adorado. E muitas vezes estamos adorando nossa família, adorando o nosso emprego, adorando a nossa aparência, adorando tantas coisas que não ao Senhor. Invertendo as coisas, e isso tudo são formas que o tentador vai nos tentar. E Jesus, depois que ele passou essas provas, ele começou a pregar. Isso vai ser o nosso devocional de amanhã. Eu creio que hoje, no devocional de hoje, o Senhor está nos chamando para nos posicionar em oração e principalmente em conhecimento da palavra, para que quando formos tentados, nós não venhamos a cair no pecado por falta de conhecimento, a acreditar naquilo que o diabo diz, algo distorcido, algo, é um sofisma, né? Ele vem com um pedaço da palavra, mas não mostra a palavra inteira. É a mesma coisa que eu venho aqui te dizer, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e não te apresentar que Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justiça, Deus é justo. E nós precisamos conhecer a palavra de forma inteira. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento de leitura. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do tentador, Senhor. Mas a Tua palavra mesmo disse que nós não seríamos tentados naquilo que nós não poderíamos resistir, que o Senhor nos daria força, Pai, para resistir ao mal. Tua palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, nos dá força para nos sujeitar a Ti diariamente, matando a nossa vontade, a nossa carne. E resistir ao maligno, Senhor, resistir ao mal, resistir às tentações que podem ser apresentadas para nós. Porque ele vai fugir, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela Tua mensagem, pela Tua palavra, nos enche da Tua presença nesse dia. Colocamos diante de Ti, Senhor, nosso coração, os nossos planos, Senhor, e que eles estejam alinhados à Tua vontade. Se ainda não estamos sonhando com aquilo que Tu queres que a gente sonhe, Senhor,
Muda os nossos sonhos. Transforma a nossa mente, Senhor. Coloca em nós a mente de Cristo, Pai. É o que nós te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional te abençoou, inscreva-se aqui no canal. Mande para alguém que precisa conhecer mais a palavra, que está precisando ser fortalecida na mensagem do Evangelho. De repente está passando por um momento difícil, que mal consegue orar. Sim, essa mensagem pode ajudar. E, querendo Pai, até o próximo devocional.